Conforme prometido, hoje vocês ficam com a segunda parte da palestra do desembargador Tutumé Zairan, o Judiciário e a Crise Política no Brasil. Como eu já havia dito, a palestra inteira foi publicada na primeira parte, foi o Agreste à Esquerda 2, e esta segunda parte vai trazer as falas iniciais e as perguntas feitas ao final da palestra. Espero que vocês aproveitem bem. Isso aí, até mais. Quando a gente vê o nosso Estado falando em educação, tantas coisas, quando a gente lutou tanto tempo, quando a gente estuda, quando a gente pensa que aprendeu alguma coisa, com tantos teóricos, com tantos, estudou Darcy Ribeiro, estudou Anísio Teixeira, estudou Ana Corda, estudou outros teóricos, e agora cala a boca. Tem uma lei que diz assim: professor, cale a boca. É muito triste nós, professores alagoanos, viver uma situação dessa. Deveriam educar os filhos a não dizerem palavrões como os professores de sala de aula. A igreja também deveria se preocupar a educar as famílias, também a serem parceiras das famílias, a educar os filhos na escola. Eu sou professora de estágio dessa casa também. E o maior sofrimento dos estagiários, que eu não sei se aqui não tem alunos meus de estágio, é a preocupação do estagiário com o aluno. Professora, a gente não aguenta o aluno, a deseducação do aluno. Não é tanto o problema de conhecimento científico. E o que a gente tem muito por aí são salas de aulas abarrotadas de alunos, que eu chamo armazenamentos de alunos, que é o maior problema que a gente tem. Professores sem condições de trabalho, escolas sem segurança, escolas sem condições de trabalho, e isso não é política, isso o professor não pode falar, está ruim. Está muito ruim para a gente trabalhar. E onde é que a gente vai trabalhar em um estado que o professor não pode nem reclamar da condição de trabalho? É só para dizer amém, 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 amém. Sim, senhor. Eu não aprendi só dizer só amém. E sou das áreas das sociais, não aprendi a dizer amém. Eu já estou me aposentando, eu não sei mais ser professora, da professora do amor. Muito obrigada. Boa noite, esperada. Isso é um momento muito difícil na história de Alagoas, como a professora Maria falou, mas também profundamente, muito mais profundamente triste e difícil na história do Brasil. O Sindicato Docente da Universidade Estadual de Alagoas não reconhece a legitimidade desse governo técnico, assim como a Central Única dos Trabalhadores e vários movimentos. Nós não vamos parar, nós vamos resistir, porque o que se avizinha com um projeto de governo desse usurpador é aquilo que vocês já viram e já conhecem pelas redes sociais. É um ataque brutal à nação brasileira, no sentido de roubar patrimônio público nacional, como o pré-sal, os bancos estatais sem arresto, no setor energético, de acabar com os direitos trabalhistas. Vocês viram o vídeo do vice-presidente da Fiesp, Benjamin Stambucha, dizendo que no Brasil existe uma hora de intervalo para o almoço. Nos Estados Unidos vai 15 minutos. O operário come o sanduíche com a mão e opera a máquina com a outra. Portanto, é uma finalização muito clara de que todos os direitos que foram conquistados duramente nesse país poderão ser tirados. E nós vamos resistir. Né? Nós não vamos aceitar o retrocesso social. Né? A ideia não é acabar por decreto com Bolsa Família, mas esvaziar. Né? Esvaziar, restringir. Não é acabar com Minha Casa Minha Vida por decreto, mas restringir. E acabar com esses programas foram muito importantes. Está aí as universidades no interior do Estado, nos institutos federais, todo o país. E aí eles querem acabar para poder garantir a agenda do grande capital, garantir a agenda do capital internacional. Então, o Sindicato do Jornal Federal vai resistir.
A CUT irá existir, os sindicatos sociais irão existir, a UNE irá existir, e nós não reconheceremos a legitimidade de um governo que não passou pelo voto do povo brasileiro. Então, Código Constitucional, esse evento aqui é um ato simbólico que ocorre exatamente após aquela votação sinistra do Senado, né, do Senado Federal, com uma vergonha, e que a gente espera que o Supremo não prossiga com essa marcha fúnebre, né, porque está se decretando a morte da democracia brasileira. Isso é muito sério para todos nós, né, para a juventude, para os trabalhadores do país inteiro, mas nós resistiremos. Os golpistas não vão prosperar. Obrigado. A universidade, para ser vida, ela realmente tem que ser lugar de catalisação das forças do povo, né, lugar de recepção dos anseios do povo, para que a gente possa estar cumprindo de fato o nosso papel social. Como foi dito, o momento é da maior preocupação, mas ao mesmo tempo exige de nós cada vez mais o refinamento, né, a capacidade intelectual de tentar aprender, né, para além da superfície, mas tentar aprender na essência, né, esse fenômeno, né, como ele está acontecendo. São tantas dimensões que envolvem o que está acontecendo, que vai do ideológico ao econômico, passa pelo político, pelo institucional, que às vezes a gente, né, fica até tonto para aprender, né, a densidade das questões que estão acontecendo e a velocidade com o que está acontecendo. E quando a gente se confronta com essa onda neoconservadora, que vem junto, né, vem engrossando esse caldo, para colocar toda a população num fla-flu permanente, né, um contra o outro, em torno de questões que aparentemente já estavam superadas na história da sociedade brasileira, né, questões que dizem respeito ao direito das mulheres, que dizem respeito a direitos consolidados dos trabalhadores, e que a gente está voltando nesse momento para afirmar questões que para nós já eram básicas, já eram um lugar comum. Né? Então a gente fica realmente preocupado, fica apreensivo com o que se avizinha, com os próximos passos que serão dados por esse consórcio, né, de conspiradores que envolve gangsters, neoconservadores, nazistas, gente de toda sorte que nesse momento parece que conseguiram aí fazer uma concertação comum em torno do eixo comum, né, e catalisar toda essa energia para a destruição de um projeto porque com erros e acertos, com equívocos ou com avanço, mas indiscutivelmente, nos últimos 500 anos de Brasil, foi o que de mais avançado a gente conseguiu. Indiscutivelmente, né? Com seus erros e acertos. É óbvio que tem muitos erros, mas diante do que a gente assistiu durante toda a história brasileira, indiscutivelmente foi o que de mais avançado a gente conseguiu. E o que nós estamos vendo é a tentativa de tratorar, de sufocar todas as forças sociais que nesse momento defendem esse projeto social e que vão lutar, né, pela sua permanência, pelo seu resgate. Então, nada, né, mais propício nesse momento do que nós contarmos nessa noite com um pensador, mas ao mesmo tempo militante, um pensador do direito, mas um pensador social, antes de tudo, da grandeza da magnitude do companheiro Tucumés Aran, que nos dá o prazer de estar aqui generosamente com a agenda que ele tem, mas generosamente está aqui com a gente para fomentar esse debate, para compartilhar conosco as suas reflexões. Muito obrigado mais uma vez, sejam todos bem-vindos pelo dia. Como é que o senhor, enquanto cidadão, vê que nesse processo de impedimento da presidente Dilma, nós, cidadãos, tenhamos sido feitos participados de uma massa de manobra, né, desse golpe midiático, político, enfim. Uma das coisas que me chamou a atenção durante a sua fala é que o senhor disse que tem um fio de esperança no STF, que representa um fio de esperança na justiça. A esperança é a última que morre. Aí eu pergunto, com todos esses devaneios, né, essas loucuras praticadas contra a Constituição, contra a lei brasileira, se o senhor, enquanto desembargador, acredita que há justiça para a justiça? Meu nome é Emerson, sou do curso de História. Acabou no WhatsApp,
vi duas notícias agora. Primeira, que o ministro Gilmar Mendes, em menos de 24 horas, que tornou a Aécio Neves, aceitou, já inocentou o Aécio Neves do crime, foi rapidinho. Segundo, foi rápido naquela velocidade daí. Ele aceitou, já inocentou o Aécio Neves. A outra aqui, foi extinta a Controladoria Geral da República, o decreto, já recebi agora o decreto do presidente agora, Secretaria de Comunicações, Secretaria de Cultura foi extinta, várias secretarias, tá aqui. Isso já é na sua opinião, isso já é uma maneira de consagrar o golpe, né? Porque você torna o principal adversário de Dilma inocente. Extingue a Controladoria Geral da União. Então, quero saber a sua visão aí, se já é esse arquitetando tudo isso, se tem alguma coisa, inclusive com esse fio de esperança que ainda tem sobre o judiciário. Tem condições desse fio se manter. Eu sou professor de História, formado aqui pela UNEL. Queria saber o seguinte, acho que semana passada, o Procurador da República, o Rodrigo Janot, pediu para uma abertura de inquérito contra Dilma e Lula. Então a Suprema Corte está esperando para decidir quais serão os possíveis desdobramentos, se aceitos pela Suprema Corte. Poderá chegar o caso de prisão preventiva para os dois, ou para um dos dois? Sou Daniel, sou presidente da União da Juventude Socialista, que é a Piraca, e só queria dar uma contribuição e deixar uma deixa para complementar aqui, a respeito de como, ao final de se concretizar esse golpe de Estado, para poder fechar a conta e não haver dúvidas de que foi um golpe de Estado, foi composto os ministérios justamente com as forças políticas que fizeram oposição às eleições de 2014, a esse projeto que foi deposto com golpe. Inclusive, só um comentário com o José Serra, no Ministério das Relações Exteriores, que já tem relações íntimas e frequentes com os Estados Unidos, que responde a 17 processos na Justiça, e que entrou com um projeto no Congresso para poder fazer a abertura do pré-sal, para poder multinacionais virem aqui explorar o pré-sal. Fala aqui pela Juventude Socialista que nós não deixaremos de se referir à presidenta Dilma como presidenta, que ela é a única presidente legitimamente eleita que existe hoje no país, e que iremos nos referir a Temer ao que ele que é um golpista, usurpador, que não teve voto sequer para se eleger deputado federal, quanto mais para assumir a presidência da República. Então, queria que falasse a respeito desse projeto que foi imposto pelo governo. Esse processo de impeachment, ele teve, pelo menos em grande parte da nossa história recentíssima, ele teve um significativo apoio popular. Isso é definitivamente incontestável, né? Porque contava a seu favor com uma força midiática extraordinária, né? Capaz de produzir e reproduzir factóis, né? Capaz de criar uma atmosfera social, né, favorável ao processo de impeachment. Vocês não têm a menor dúvida disso. Agora, tem uma pesquisa recente do IBOP em que a aprovação do processo de impeachment teve uma queda bastante significativa. Eu diria que uma queda enorme. E não é à toa, minha gente. A partir da sessão, a histórica e desavergonhada sessão da Câmara dos Deputados,
quem assistiu percebeu a farsa. Como muita gente assistiu, né? Talvez tenha sido um dos maiores picos da televisão brasileira, muita gente percebeu e muita gente se indignou. Inclusive muita gente que era favorável ao impeachment. As manifestações nas redes sociais de pessoas que a gente percebe que são pouco politizadas são muito eloquentes em torno disso, né? Estou escrevendo um artigo que eu repropus uma fala no Twitter de uma garota colegial. Ela disse, nossa, se aquilo fosse a prova do Enem, esses deputados quase todos estavam reprovados, porque fugiram do assunto. Então, veja, é sabedoria do seu centro. O povo, ele pode até ser manobrável, mas chega um momento que, dado a clareza solar das coisas, né, a verdade não tem como se esconder. Né? E aí as pessoas começam a, epa, peraí, não é isso não, né? Estão fazendo sacanagem com essa mulher, né? E a Dilma tem uma coisa interessante, ela é, de fato, uma pessoa que atrai muita simpatia, né? Isso é indiscutível, né? Mas mesmo para as pessoas que antipatizam, né? Essas mesmas pessoas que não gostam dela, reconhecem nela uma retidão, uma honradez, uma valentia digna de aplauso, né? E eu acho até que deve estar rolando isso, esse sentimento, assim, porque diz, porra, botaram pra fuder nessa miserável. Né? Porra, é sacanagem. É sacanagem. Você olha para ela é a expressão da revolta, do sofrimento, né? Que é justamente muita injustiça. Né? É uma coisa tão escancarada, tão abjeta, que botaram na presidência um cara que praticou as mesmas condutas que ela praticou. Não! Alguns dos decretos foram assinados pelo Temer. Algumas das pedaladas foram assinadas pelo Temer. Então, no mínimo, se tivesse um mínimo de vergonha na cara, porra, dizia assim, ô bicho, peraí, você fez as mesmas coisas, então você é tão criminoso quanto ela. Você não pode ser presidente. É sério? Então eu acho que a coisa está começando a reverter. E vai reverter muito mais, porque os compromissos dessa turma não são compromissos com as classes populares, não são compromissos com os miseráveis, não são compromissos definitivamente com a democracia. E já extinguiram a controladoria. Como certamente, se estivessem no poder, não tinham dado a autonomia que o governo deu à Polícia Federal para investigar livremente, como investigou, inclusive, contra o próprio governo. Não tinham dado, não tinham colocado na Procuradoria da República um Rodrigo Janot. Era muito melhor fazer como o Fernando Henrique fazia. Botou lá o brindeiro e era o engavetador. Não era procurador da República, era engavetador da República. Então, esses caras não têm nenhum compromisso com a transparência, com a honestidade. Eu acho que, inclusive, os governos do PT exageraram no republicanismo. Foram ingênuos, foram inocentes, né? Deram autonomia demais a isso. Acreditaram demais nas instituições e os compromissos democráticos dos governos do PT voltaram-se
contra ele, não obstante a série de equívocos. É uma outra discussão. Então vem muito mais por aí, viu? Há um compromisso claro com combate ferrenho à consolidação das leis do trabalho. Há um compromisso radical com a privatização, e principalmente do pré-sal. Enfim, tem muito mais por aí. É um governo claramente antipopular, que tem à sua frente um cidadão que é escrupuloso, né? Um traíra, um traidor e um conspirador, né? Um sujeito que eu não sei como ele tem condição de se olhar no espelho. Veja, a prisão preventiva, eu vou dar uma pincelada rápida. A prisão preventiva é uma prisão instrumental. Ela não pode ser usada como instrumento de expressão de culpa. Não, se ele é culpado, vou prendê-lo. Ela não serve para isso, porque ela não pode antecipar juízos de culpabilidade. Para que ela serve? Isso estou fazendo um discurso técnico. Ela é usada para evitar, por exemplo, que o sujeito de liberdade possa atrapalhar o bom desenrolar do processo. Ou o sujeito de liberdade possa, eventualmente, para fugir de uma condenação criminal mais ou menos certa, ele possa se evadir. Então, ela tem finalidades instrumentais. Ela só pode ser decretada quando necessária. Necessária para quê? Para evitar a fuga. Necessária para quê? Para evitar que o sujeito atrapalhe as investigações ou a produção de provas dentro do processo. Essa é a serventia dela. Essa serventia foi inteiramente desvirtuada pelo juiz Sérgio Moro, que criou uma outra modalidade de prisão preventiva. É a prisão preventiva chantagem. Ou seja, eu lhe prendo, você não é nenhum perigo, não vai fugir, você não vai atrapalhar o processo, mas eu vou lhe prender porque você é riquinho e você não vai aguentar o sofrimento da cadeia. E aí, por causa do sofrimento, você vai delatar. Na base do desespero, você vai terminar delatando a sua própria mãe. Então, quer sair da cadeia? Delate. Enquanto você não se dispor a delatar, você vai continuar na cadeia. Essa foi uma outra modalidade de prisão preventiva criada pelo juiz Sérgio Moro. As prisões do presidente Lula e da presidente Dilma pelo Supremo Tribunal Federal, eu não acredito. Eles não teriam a insensatez de chegar a esse ponto. Agora, pelo juiz Sérgio Moro, ele é capaz de tudo para se manter na mídia e para cumprir o papel que a ele foi reservado. Porque agora a luta vai ser para manter a possibilidade de presidente Lula de ser candidato em 2018. Porque é a próxima cruzada dos golpistas. Porque eles sabem da dificuldade que terão de concorrer em 2018 com o presidente Lula. Sobre se pode haver justiça para a justiça, nem face de uma possível comissão a Pôncio Pilatos, né? Eu vou lavar as mãos, né? Eu vou fazer de conta que esse procedimento é rígido, é constitucional, né? E vou, enfim, com base no argumento de que a mim só cabe estabelecer o rito, eu vou fechar os olhos para essas barbaridades. Se o Supremo Tribunal Federal fizer isso, evidentemente que os ministros não têm justiça para eles, né? Mas eles vão ter que responder perante a história. É a sanção que pode e que certamente vai lhes acontecer, né? Eles vão passar para a história como omissos, alguns como conspiradores, e vão fazer jus à fala do Lula, né?
vão passar para a história como covardes. Eu, particularmente, eu não gostaria de passar para a história assim. Acho que alguns deles não vão querer passar para a história assim. A espera de que pelo menos 6 não queiram passar para a história assim. Vamos manter a fé, né? Bom, nós temos 3 declaradamente dispostos a fazer um bom combate, né? Ministro Lewandowski, ministro Marco Aurélio e ministro Barroso, né? Essa saber a posição da ministra Rosa Weber e Carmen Lúcia e do ministro Fachin. Eu acredito muito no ministro Fachin, acho que ele vai fazer um bom combate. Desembargador, você falou agora há pouco que vem muito mais por aí por parte dos golpistas. Quem deve se preocupar com isso? O povo trabalhador, os pseudo-intelectuais de redes sociais ou quem quer voltar a viajar para a Europa no verão? Eu acho que o povo trabalhador, né? E os democratas. Os trabalhadores e os democratas vão sofrer bastante. Não tem a menor dúvida disso. Só para reforçar e que você quiser fazer esclarecer um pouco mais sobre a lista tríplice que passou a ser respeitada a partir do governo Lula. E também a questão da CGU, que existia, mas não funcionava. Por exemplo, quando o governo Lula, o Valdir Pires, foi quem assumiu, e que também parece que era feito um sorteio para a questão das investigações nas prefeituras. Foi a partir do governo Lula também. E por que eu colocar essa questão pelo seguinte, porque além desse governo, a partir de 2003, ter feito muita coisa que não foram feitas em séculos, reconhecida como o professor Cláudio já colocou aqui, nós tivemos também atitudes republicanas, de fato, por exemplo, essa atitude de respeitar a lista tríplice. Porque o Fernando Henrique Cardoso, vergonhosamente, ele chegou a indicar o 7º, porque ele tem a lista tríplice da escolha dos ministros. E ele chegou a indicar o último, que o Geraldo Brasileiro foi o 7º na lista, justamente para usar o ministro para blindar toda e qualquer denúncia dele. E isso a sociedade, acho que todos sabem disso aí. Então, para reforçar, queria que o desembargador fizesse a definição dessa lista tríplice. E essa sim, uma atitude republicana, de fato. Meu nome é Gilvan, sou do Sindicato Bancário, mas eu queria fazer 2 perguntas. Então, o senhor falou aí que a gente foi lesado por ter votado e ter acontecido esse impeachment. Então, eu queria saber, nós como eleitores, se temos condições de recorrer a essa Então, a outra pergunta é o seguinte, nós sabemos, como o senhor citou, a questão da mídia e uma boa parte da população, uma grande parte, que defendia que acontecesse esse impeachment. E a gente sente dificuldade no dia a dia, e a gente tentar convencer os próprios trabalhadores que aquilo é um perigo para a própria nossa classe, que essa turma que está assumindo aí não é uma turma que vai defender os nossos interesses, é uma turma do outro lado. Então, eu queria saber, já que a mídia tem esse poder, e a gente esteve no governo durante esses anos todos e não conseguimos fazer essa mudança, de pelo menos diminuir o poder que essa mídia tem, ou então a gente tem um canal que a gente podia ter acesso. Então, eu queria saber o que a gente pode fazer para tentar ou convencer ou outros meios de comunicação, porque isso aqui é bem limitado, A gente vê a quantidade de pessoas que estão aqui. Então, o alvo, quando a gente for atingir, é muito pequeno, Então, era isso. Obrigado. O desembargador, só complementando aqui a pergunta, nesse caso
do nosso poder limitado. Né? Nós temos poder nessa questão política apenas no dia das eleições e acabou. Eles podem manobrar, manipular, derrubar, copiar e nós, o povo, não podemos fazer mais nada, só assistir. Eu vou rapidamente fazer também uma questão aqui e já aproveitar a minha fala para agradecer a Tutimés, né, mais uma vez, a presença dele aqui, toda essa atenção com que ele, essa preferência com que ele trata a UNEAL e a gente em particular, todas as vezes que a gente precisa dele, e agradecer também todos os companheiros, companheiras, estudantes, professores, né, os colegas que militam nos movimentos sociais, que estão hoje aqui à noite, e dizer que a gente não pode ficar só aqui. Né? Eu acho que o momento é de mobilização, não dá para a gente ficar quieto. Eu acho que a gente tem que sair daqui, inclusive, com o espírito de que a universidade, né, tem esse compromisso, deve ter esse compromisso de, enquanto durar esse clima, a gente manter o clima de mobilização na universidade com outras ações desse tipo e manter a chama acesa, manter o debate aceso. Né? Mas, finalmente, agradecer demais a Tutimés a contribuição valiosíssima que ele deu hoje aqui para a gente. O que eu queria colocar mais a título de reflexão, Tutimés, é que, assim, você trouxe uma série de elementos na tua fala que demonstram, assim, claramente, com todas as evidências, a violação da lei em vários aspectos. Né? E o pior, a violação da lei por quem mais entende da lei, né? Que são os juristas, os juízes, o povo que os operadores do direito. No Estado democrático de direito, a lei é a âncora que dá sustentação a tudo. Né? Então, quando a gente chega num Estado onde a interpretação da lei pode ser feita de qualquer forma e a manipulação da lei pode se dar de qualquer forma, para mim o Estado democrático já acabou. Né? Porque a essência seria as regras do jogo. Se as regras do jogo já não tem mais objetividade nenhuma que garanta, né, os direitos fundamentais, né, a proteção ao indivíduo no que é fundamental a sua existência, não tem mais democracia. Isso por si só já nos estarrece. Agora, tem um elemento disso tudo que é extremamente preocupante também, que é a forma como as pessoas reagem, a população em geral reage e lidam com a própria lei e a violação da lei. Porque que o sujeito é analfabeto, absolutamente ignorante, que não sabe nem o que significa a lei, não fica indignado com a violação escancarada da lei, a gente até entende. Né? Mas o que a gente tem assistido é a classe média que foi para as melhores escolas, né, que frequentou a universidade, que sabe que é ilegal, ele entende que tem um aspecto de ilegalidade ali, que está sendo desobedecido, que é ilegal, mas, no entanto, ele desconsidera isso, é como se não fosse importante, não tem importância. Né? Eu lembro que nos debates que a gente vem travando com as pessoas, em vários momentos eu digo, olha, mas isso aqui foi ilegal, esse procedimento não poderia acontecer, fere a Constituição, Não, mas o importante nesse momento é derrubar o presidente, não interessa. O Eduardo Cunha é um criminoso, mas é um criminoso útil. Veja que fala, é um criminoso útil, quer dizer, eu estou admitindo que para se chegar aos fins que a gente propõe, o crime é admissível. Quer dizer, não há uma indignação, né, com a violação das regras. Isso é uma coisa do imaginário popular, que está em todos e todas. A gente não vê como aspecto central. E daí, o fato daquela sessão da Câmara e do Senado, né, ontem, não tratarem do mérito legal, né, fugirem do tema central, que é o aspecto da legalidade que está aí, não afeta ninguém. Não afeta ninguém. As pessoas não estão ligando para isso. Não estão ligando. Elas estão realmente analisando ali o que foi dito. A indignação é porque o cara não tocou nos elementos imorais e ilegais e tal, que precisavam ser dito, e tudo que não presta da presidente Dilma. Não é porque ele não falou isso e acabou falando da mãe, do cachorro, tarará. Mas ninguém disse que se indignou porque o cara não tratou da questão, né, que é central, que é o mérito legal. Ninguém diz isso. As pessoas não estão se portando. Então eu me pergunto, se
Será que nós vivemos na democracia só porque temos uma Constituição muito boa, temos leis e instituições? Quer dizer, o nosso povo tem espírito democrático? Né? Nosso povo vive, tem espírito democrático? Entende o valor da democracia? Porque, mas se a democracia é a regra do jogo, o nosso povo não está indignado com a violação da regra do jogo, eu chego à conclusão que, na essência, nós somos autocratas. Nós somos autocratas. As regras do jogo podem existir, mas na hora que a gente resolver que é mais importante, né, alcançar os nossos objetivos, não tem importância nenhuma violá-las. E aí, em todas as instâncias, porque é o espírito do morro, para fazer a justiça que ele acredita, não interessa. Eu rasgo a Constituição, faço o que eu quero. É o espírito do Gilmar Mendes, como é o espírito do cidadão que é médico, que é professor, e está lá achando que é normal o cara agir contra a Constituição. Isso é que me estarrece. Que é a coisa de dizer, para além do que da legalidade que existe, né, de todo o arcabouço legal que existe, e que diz que nós somos a democracia, enquanto povo, a gente não acredita na democracia. A gente não vivencia a democracia como valor. É essa a sensação que dá, né? E aí eu pergunto, tem saída? Quer dizer, é só aperfeiçoar as instituições, garantir boas leis e está tudo resolvido? Para mim não tem saída. Para mim a gente vai ficar sempre rodando em torno disso e vai ser sempre a sociedade do golpe, sempre a sociedade, né, do retrocesso, porque na hora em que for necessário a gente rasga a Constituição, faz e desfaz e volta sempre no tempo para agir como a gente quer. Veja, eu disse aqui que, na verdade, os governos petistas, eles, até em razão de sua história, eles, em alguns aspectos, levaram os compromissos democráticos que assumiram, mas últimas consequências. E, de alguma forma, são vítimas disso hoje. É curioso, né, isso, né? É uma coisa intrigante, né? Quer dizer, na verdade, o que é que os governos de antes do PT faziam? Procuradoria da República. O presidente tem o direito de nomear o procurador da República. Eles não levavam em conta, de maneira alguma, o desejo da categoria. A categoria fazia e refazia eleições para compor a lista, porque é uma lista de 3, e o presidente escolhe, dentre os 3, aquele que lhe é mais conveniente, e nomeia. Fazia-se assim. Como é que o Lula passou a fazer? Não, eu vou nomear aquele que foi mais votado dentro da categoria. E passou a fazer. E criou a Controladoria da República, dando a ela autonomia absoluta, né, para agir, inclusive contra o próprio governo, né? E deu-se a autonomia à Polícia Federal, que a Polícia Federal nunca antes experimentou, para investigar à vontade, né, quem quer que seja. E é muito interessante, pela linha da fala do Grego, perceber que essas conquistas democráticas, elas se voltaram contra a democracia. É um paradoxo lamentável da sociedade brasileira, como disse o Grego, uma parte significativa não tem nenhum compromisso com a democracia no seu conceito mais elementar, que é o conceito de Norberto Bobbio. É um conceito interessante. Ele, democrata é aquele que respeita as regras do jogo. Ainda que as regras do jogo me desagradem profundamente, em nome da democracia eu vou respeitar a regra do jogo. Ainda que as regras do jogo produzam resultados que eu não gosto ou eu não tolero, porque eu sou um democrata, eu vou respeitar a regra do jogo. E aí o que é que se descobriu nesse momento da história do país? Que uma parte significativa da sociedade brasileira não tem nenhum compromisso com a democracia.
E não tem mesmo. E sabe por quê? E aí é uma herança muito triste desse processo. Porque a mídia, a grande mídia, dentre todos os males que produziu um que vai repercutir ainda muito profundamente daqui para diante. Ela produziu o ódio, né? O ódio ao inimigo. Criou um inimigo, demonizou esse inimigo e atraiu contra esse inimigo um ódio desmedido. Isso é definitivamente muito grave, né? Os episódios públicos contra petistas ou simpatizantes do petismo ou aliados são terríveis. O Chico Buarque foi admoestado no meio da rua por um grupo de riquinhos. O Guido Mantega foi incomodado profundamente dentro de um hospital. O ministro Padilha dentro de um restaurante em São Paulo. E aí a cena era uma cena muito chocante. Um médico que percebeu o Guido no restaurante, e o restaurante lotado. Ele se levantou, bateu com as mãos e fez assim: olha quem está aqui. O nosso ministro Padilha. Foi ele, gente, que criou os mais médicos. Sabe quem paga os mais médicos? Nós. E o povo aplaudindo. E o sujeito tem que engolir um negócio desse em nome das suas convicções democráticas, né? Porque a vontade que dá, qual é a vontade? E o cara lá, calado, ouvindo respeitosamente. Mas o mais indignante dessas manifestações de ódio ocorreu no enterro do companheiro Zé Eduardo Puta, um companheiro sergipano que foi senador da República, foi presidente da Petrobras, um homem de bem. Até no enterro dele perturbaram. A frase era: petista bom e petista morto. Pela falta de respeito, né, aos mortos. É um conceito primitivo, um conceito elementar, um conceito romano. Aliás, um conceito egípcio, né, não sei quantos séculos atrás. Né? Mas, enfim, para destilar o ódio contra o inimigo e para punir o inimigo demonizado, vale tudo, né? Isso é definitivamente muito preocupante, porque de repente o inimigo pode querer dar as suas respostas, né? E na falta de mediação, porque não há mediação, porque não há lei, porque não há instituições em quem acreditar. Na falta de mediação, o que é que vai sobrar? O que é que sobra na falta de mediação? A barbárie, a violência. De todos os malefícios desse procedimento, essa é definitivamente a pior de todas as heranças. É a descrença nas instituições. A falta de respeito ao princípio da alteridade. O outro existe, eu posso até não gostar dele, nem gostar das suas opiniões ou das suas opções. Mas eu tenho um dever, porque sou humano, eu tenho o dever de respeitá-lo e de conviver com ele civilizadamente. O princípio da alteridade nesse país, nesse momento da história, foi para o espaço. E isso é uma lástima. É uma lástima, que eu diria, é uma lástima civilizatória.
é uma lástima que vai deixar profundas marcas no coração e na alma das pessoas e vai semear uma semente muito ruim para adiante. Bom, a questão da mídia, né, foi uma outra bobagem, uma outra ingenuidade dos governos do PT, né? Não vamos mexer na mídia, porque se mexer na mídia vão dizer que a gente está tentando censurar. Então, vamos respeitar mais ampla liberdade, enfim. Então está aí o que fizeram, né? Aproveitaram essa ingenuidade, né, para produzir o que foram os principais responsáveis para produzir o impeachment e para produzir a demonstração da figura do presidente Lula, um homem que pode ter os seus erros, e certamente os tem, mas um homem que tem uma contribuição extraordinária a esse país, que tem e deve ser reconhecido honestamente, né? Mesmo por aqueles que não têm por ele simpatia. Né? Mas se analisar do ponto de vista frio, honesto, sincero, vão perceber a contribuição. Num homem como esse não pode ser tratado como bandido. Né? Eu diria que isso é uma perversidade. Né? Primeiro, agradecer ao desembargador de Medalhã, que aceitou de pronto, na quinta-feira passada, esse convite. Agradecer a todos os presentes, professores, funcionários da universidade, alunos, convidados, né? O professor Jackson trouxe uma turma de alunos aí, muito bem, está fazendo o seu papel. Temos que resistir também à lei da mordaça do Ricardo Cheguinho, né, que quer silenciar os professores. Né? E dizer que esse é o espírito do Timerges. A sua fala nos alimenta, nos dá um alento, né, nos dá um alento. O verdadeiro tipo de esperança está na fala do Timerges. Eu tenho muita esperança no Supremo, mas a fala dele é muito importante, porque é a fala que nos dá a convicção de que nós estávamos e estamos certos ao defender a presidenta Dilma de um golpe de Estado, que o mundo inteiro está vendo, estarrecido, que o tribunal da história não vai faltar, né, aos golpistas. O tribunal da história não vai faltar. Os nossos filhos, nossos netos saberão ter um juízo sobre esse episódio que está ocorrendo. E, ao mesmo tempo, dizer que o nosso desafio nesse momento, né, é a resistência. Então, primeiro é o não reconhecimento desse poder ilegítimo do Temer, de a gente não sair das ruas, não sair das mobilizações, né, não sair da luta concreta do cotidiano. É exatamente aí, no enfrentamento de cada medida que as vidas serão amargas, afinal de contas, as forças poderosas que se articularem em torno da agenda golpista não vão parar, né? As provocações, os ataques, os abusos. E aí só cabe a nós cumprir o nosso papel histórico, o papel da resistência. E esse evento aqui se inscreve no quadro da resistência. Obrigado. Queria agradecer. Acho que a gente tem o dever de fazer esse debate. Nós perdemos. Perdemos a batalha, né? Só a batalha. Vamos à luta, né? Obrigado e fazer um apelo final, ajudem ao ASA, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença aqui nessa noite importantíssima para o destino também do nosso Estado, do nosso Brasil. Nós temos a nossa parcela de colaboração, de contribuição. A você, Fernanda, que está em casa, muito obrigado.